Boa noite, boa noite. Mas escuridão que tá aqui, meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu melhoro um pouco essa imagem aqui. Hoje eu tô iniciando com um fundo musical aqui que hoje eu vou ter uma presença especial. Tô aqui de lenço, né? Chimarrão aqui, campeiro também. Hoje nós vamos ter uma live falando um pouco sobre sobre tradicionalismo, sobre um projeto aí, um parceiro de um amigo, João Fontoura. Logo que ele entrar aí, a gente já vai começar o nosso bate-papo hoje. Deixa eu tentar ajeitar um pouquinho aqui. Hoje eu mudei um pouco o meu lugar aqui da live, então a gente tem que ajeitar um pouquinho. Obrigado pessoal que está entrando aí. Olha o João Flávio aí. Oi João. Oi Paola, tudo bem? Obrigado por estarem aí prestigiando aqui a nossa live. Mas que coisa louca. Hoje a professora Suzana não vai estar conosco, porque hoje ela tem um compromisso, daí nós estamos fazendo uma live diferente. O João Fontoura já entrou aí. João, só me mandar o convite aí que já vamos entrar aí. Não estou gostando dessa imagem hoje aqui, não está dando muito certo. Não ficou bom. Vamos ver se eu consigo chamar o João aqui. Entrando aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa cultura gaúcha, sobre um projeto maravilhoso aí. A gauchão é gauchão, né, cara? Quando o cara tem estilo. Aí já é diferente, né? Ó, dá para ouvir um pouco aí ou não? Tava ouvindo. Olha aí, né? Ah, Quanto tempo. Isso aqui é para mostrar um pouquinho para o pessoal que, na verdade, hoje nós não estamos juntos aqui por acaso, né? Porque, na verdade. verdade, a gente tem uma ligação uma amizade de longa data, né, João? E para mim é um prazer enorme. Hoje a minha iluminação aqui está me quebrando no meio. Não sei o que deu aqui. É que eu mudei o meu lugar hoje de fazer a live e A não ficou minha muito não bom. tá me quebrando, porque na verdade ela nunca tá boa, né? Não, mas a tua tá bom, tá legal. A minha que tá escurecendo meu rosto aqui não tá muito legal. Mas, Mas, João, mas às vezes o escuro é bom, né? é verdade, né? João, é um prazer enorme ter você comigo hoje aqui. A gente tem essa amizade de longos anos. Eu tive o privilégio de cantar duas músicas das suas composições, o nosso primeiro vinil que eu fiz lá em 1993, então é um tempo enorme, mas eu sempre digo, né? Esse tipo de registro jamais se apaga, né? Esses são os melhores registros de tudo aquilo que a gente faz, ter a oportunidade de ter ali num CD, num vinil. Eu vi você mostrando as fotos aí do teu arsenal que tu tem aí de participações, e são muitos anos aí se dedicando para a cultura, para a arte, para o nosso tradicionalismo, e a gente precisa dessa força toda aí, né, Cabo? Então, Cabo João, para muitos é João Fontoura, mas a grande maioria dos teus parceiros te conhece como Cabo João. Vou te dar aí para te apresentar um pouquinho, para depois nós iniciar a prosa, de verdade. Maravilha. Boa noite, Ademar. Boa noite a todos aí, pessoal que já prestigia esse tão, tão admirado, né, programa, tão admirado projeto que é o Cidades Inteligentes. E aí muitos vão me perguntar, principalmente aqueles que me seguem, né, o que que tem que haver o Cidades Inteligentes, que trata lá das tecnologias e de um outro ramo da nossa sociedade, né, da necessidade social que nós temos aí, que tu abordas com pessoas altamente capacitadas, que eu volta e meia acompanho.
E é exatamente isso, é a prova de que nós, que temos esse comprometimento com a cultura e não é de hoje, a gente trabalha em várias linhas, em várias pontas, digamos assim, né, Ademar? E então, eu estou aqui no fundo, fiz questão de fazer de deixar aqui exatamente porque os 30 anos de João Fontoura, que é o projeto que a gente vai falar hoje, mas muito mais do que esse projeto de 30 anos, é uma amizade que está aí mais ou menos com esse mesmo tempo, né? Permeada de alguns distanciamentos físicos, muitas vezes tu andasses em outros estados e voltou, eu andei em outros estados e voltei, e casualmente tu voltasse para a região, que é a tua região, né? Para a cidade de Nova Prata, eu voltei para Farroupilha, que é a cidade onde nós nos conhecemos, aquela época que o Guaiacanã gravou as minhas músicas e tal, que a gente tinha um convívio mais próximo, né? Tu me proporcionou a possibilidade de eu fazer um programa de rádio na Rádio Comunidade em Veranópolis, que era um programa que eu gostava muito de fazer, tinha uma enorme de uma audiência, né? Era mais ou menos essa hora, acho que 20 horas, a partir das 8 horas nós íamos até a meia-noite, e tocando o Rio Grande, prosendo com muita gente, e naquela época que não tinha internet, né, Ademar? Não tinha os adventos da tecnologia de hoje, plataformas e coisa arada, e a gente tinha uma audiência violenta, o pessoal ligava de outros estados para mandar o seu alô e dizer que sabiam do nosso programa, embora até muitos nem escutassem. É claro que na época as rádios pegavam, em alguns lugares era bem complicado, assim, porque a gente tinha a oportunidade de pegar rádios em outros lugares que a princípio não seria normal, né? Mas pegavam. Hoje, talvez com a poluição que está aí, de tantos satélites, né? Talvez seja até mais difícil de sintonizar uma rádio, como naquela época a gente conseguia sintonizar uma rádio à distância. Hoje em dia já não é tão fácil assim. É claro que hoje em dia tem a potência, que as rádios investem na potência e acabam chegando longe, né? Mas naquela época a gente tinha muita dificuldade para isso. E mesmo assim, a gente sabia de pessoas, fulano me disse que te ouviu em tal lugar, e tal. E para nós aquilo ali era uma grande vitória, na verdade, a gente poder estar fazendo um programa que alcançava em tantos rincões distantes aqui da nossa região serrana, né? Bacana, né, João? E é importante esse trabalho que muitas vezes a gente leva através dessa página também, que eu levo muitas informações, porque hoje a gente tem que disseminar o que é feito de coisas boas, né? Porque a gente vive minado de muita coisa negativa. Olha aí, Alex, boa noite, gauchada, boa noite, seja bem-vindo aí. Então, assim, tem o Giovanni, meu colega do Capto Brasil, que está aí dentro também. Então, assim, a gente fica feliz e eu também comecei esse trabalho ano passado nesse canal. Hoje nós temos aí quase 600 seguidores, numa média de 4.000, 4.500 pessoas alcançadas. Então, a gente fica feliz porque o nosso propósito é isso, é levar um pouquinho de informação, de coisas boas, do que anda acontecendo, porque tem muita gente que se dedica, que batalha tanto pela nossa cultura gaúcha, quanto pelos projetos sociais que hoje são tão importantes desenvolvidos. Mas, João, 30 anos de rádio, e a gente esses dias proseava sobre isso, né? Porque eu acho que muita gente não tem noção do que era ser radialista há 30 anos atrás, cara. Era um grande desafio, né, Ademar? Era um desafio extraordinário, assim, principalmente da forma como eu cheguei no rádio, né? Eu cheguei no rádio de forma totalmente imaginária, de forma totalmente involuntária, assim, não era um desejo meu. Pelo contrário, tu sabe da minha história, eu participava de rodeios. Eu comecei a ginetear em rodeio com 13 anos, e aí com 20 anos eu tive uma fratura gineteando, inclusive, né, no rodeio. E a partir dessa fratura, que foi grave, foi uma fratura exposta e tal, eu acabei não podendo mais participar da gineteada. Mas aí, como eu tinha a noção das coisas que aconteciam na campeira, eu não queria ficar longe, não queria me afastar daquilo ali, né? Acabei virando narrador de rodeio. Narrador de rodeio, eu fui apresentador de uma tertúlia, de uma semana farroupilha lá em Alegrete, e um hoje famosíssimo radialista, que é meu conterrâneo, o Márcio Paz, me estava assistindo e quando terminou o evento e tal, ele foi falar comigo, perguntou se eu não tinha vontade de trabalhar em rádio. Eu disse para ele, fui muito sincero, né? Digo, olha, eu nem conheço uma rádio, pô, nem sei nem como é que é um estúdio de rádio, de fato, né? Eu não sabia mesmo, né? E aí ele disse, não, mas eu te vi apresentando, tu é bem despachado e tal, e
e autêntico, e não sei o quê, tiriri, tarará, e me passou aquela conversa ali, e eu fui na lábia dele, né? E aí que eu fui ser apresentado para tal de rádio. Daí eu tive que... Era uma rádio FM, que naquela época as rádios FMs tocavam era essa onda de música internacional, tipo linha Atlântida, assim, né? E o Márcio era, era o locutor principal dessa rádio, Rádio Cultura de Alegrete, que é a rádio que a mesma empresa, né, que tinha jornal e tinha uma rádio AM, a Rádio Gazeta, fizeram o primeiro festival de música nativista em Alegrete, que era a Ronda da Canção, né? Tu conviveu com o Tonho e com o Mano, que são de lá, né? E o Tonho, inclusive, ganhou uma das edições depois do canto, que foi a Ronda primeiro, começou na década de 80, do 80, 81, 82, se não me engano, foi a Ronda. E aí depois, já na década de 90, o canto alegretense. Mas aí, essa empresa, no caso, que era uma empresa de comunicação, tinha a rádio, tinha o Jornal Gazeta, que é o jornal mais antigo do interior do Rio Grande do Sul, né? A Gazeta de Alegrete. E essa empresa resolveu fazer esse festival, e aí eles criaram um programa chamado Ronda, o melhor dos festivais, que acontecia final de tarde, que tinha isso, né? As rádios para tocar música gaúcha tinha que ser ou de manhã bem cedo, ou de tardezinha, né? Tinha todo um preconceito, não, tem um preconceito até hoje com relação a isso, né? Depois a gente pode até falar mais com relação a essas coisas, mas naquela época era muito mais forte, assim, não era só o preconceito, tá tocando música gaúcha, não. Naquela época eles se chamavam de ignorante, de grosso, de bacudo, tudo que tinha adjetivos que tu imaginar de pessoa que não tem o mínimo de cultura é o que eles jogavam para cima de nós, né? E aí hoje, tu imagina hoje, né? Se pudesse chamar alguém de bacudo ou de grosso, aí com certeza as rádios, aí tu ia poder tocar na rádio, o sujeito não ia poder te xingar, né? Verdade. Então, né, cara, tu vê só como é que é isso, como iniciou isso lá atrás. E a gente sempre teve um pouco dessa dificuldade de abrir horizontes para a nossa música gaúcha, né, João? Sempre teve essa dificuldade e às vezes é até um pouco incompreensível por nós, porque o gaúcho sempre fez esse esforço. Mas o que que tu acha dentro desse conceito de rádio, assim, o porquê dessa dificuldade de fronteiras, de além fronteiras? Tchê, na verdade, o que acontece, né? O rádio, como qualquer uma outra empresa, ela é consumista, ela quer o dinheiro, ela quer a finalidade da rádio lá, na época do padre Landel de Moura e de outros tantos que criaram a radiofonia no Brasil. A ideia era que fosse um instrumento cultural para ajudar a educar as pessoas, para dar informação e tal, né? Mas, infelizmente, isso foi perdido logo que começou as rádios. Em seguida, descobriram que tinha um comercial, que o comercial dava muito dinheiro. Então, eles começaram a ir para esse lado e as rádios que eram para ser comerciais, mas um comercial razoável, né? Que fosse intermediado por informações, e por cultura, por música, enfim. Ela acabou se perdendo, essa rádio. Isso foi faz muito tempo, né? Eu não sei nem se ela chegou a existir na prática, essa ideia aí deles, né? Mas acaba que nós, quando vamos... Só um pouquinho que... Pode falar, João. Ficou mudo, mas voltou. Entrou uma ligação aqui. Tá. Acaba que... Tá bom o áudio? Agora voltou. Pode continuar. Tá. Acaba que nós, principalmente, né? Aí nós vamos falar de cultura no rádio. Aí é complicadíssimo, né? Eu apanhei muito no sentido de que eu queria levar para as pessoas algo a mais do que apenas dar nome de música e hora e temperatura. Eu queria trazer informação e apanhei muito por isso, que quase todas as rádios, foi muito recorrente isso. Todas as rádios que eu trabalhei, geralmente o diretor vinha e me falava: ah, Cabo João, o programa é bom, tem gosto bom para música, não sei o quê, tarará e tatatá, mas, sempre tem o mas, né? Depois do elogio vem o mas, e aí o mas vem o rei de atrás. E aí diziam isso, mas daí tu perde muito tempo falando, tu fala muito, essas informações as pessoas não querem, porque isso, porque aquele outro, tarará e ttt. E eu acabava me renegando com isso, mas nunca afrouxei, assim, sempre segui fazendo. Se eu parar de falar, eu não sou eu, e aí eu não estou aqui para apresentar programa para dar nome de música e hora, eu estou aqui para trazer uma contribuição. E aí era isso, e fui indo, e graças a Deus, sempre tive o meu público, né, que eu acho que é essa que é a grande verdade. Não adianta tu querer ser o
o locutor de maior audiência, ou tu tem um programa que seja mais badalado, tu tem que ter aquelas pessoas que te seguem, que te respeitam, que entendem o que tu quer dizer, né? Que enfim, vão te acompanhar para o resto da vida, que é o caso. Eu tenho ouvintes aí em Veranópolis que até hoje eu encontro o pessoal nos rodeios, agora há pouco tempo, final de semana passada, se não me engano, eu estive jogando um rodeio aqui em Carlos Barbosa e encontrei amigos lá que são daí de Veranópolis e que me escutavam naquela época aí na Rádio Comunidade, né? Então, como diz o outro, se era isso que eu queria, o meu objetivo foi plenamente alcançado, né, Ademar? Esse projeto do Rádio 30 anos, ele nasceu assim de que forma? Qual é que é um dos teus objetivos quanto a isso? O que tu quer trazer com esse trabalho? Além do teu trabalho pessoal, o que vai abranger esse projeto de 30 anos no rádio? Na verdade, o 30 anos de rádio começou muito mais para um simbolismo, assim, né? De simbolizar o que é tu ter 30 anos fazendo programa de rádio e uma forma de eu retribuir, talvez, os autores, compositores, cantores, que durante esses 30 anos eu toquei ele em diferentes rádios e regiões do estado, em outros estados, né? Como Santa Catarina e Paraná e tal. E o meu objetivo primeiro era esse, era uma gratidão, uma forma de gratidão com tudo isso. E era fazer um disco duplo, né, com 30 músicas, cada CD, 2 CDs, cada um com 15 músicas, e a participação dos seus intérpretes original, claro, aqueles que ainda estão aí no nosso plano terreno, né? E os demais, a gente ia viabilizar uma forma, como estamos viabilizando uma forma de que alguém próximo faça essa participação, alguém da família. E ficava por aí. Só que daí a coisa começou a agarrar corpo. Aí um dia, falando com o Erlon Pericles, que é o diretor da Guaiaca Records, lá em Porto Alegre, surgiram outras ideias daí, né? E aí hoje nós temos uma websérie que já está na terceira edição, já foi para o terceiro capítulo, tem mais 4 capítulos ainda da websérie. Tem a possibilidade de uma radionovela, que essa eu acho muito interessante, recuperar os primórdios das novelas, que hoje o Brasil é tão famoso com as novelas, né? A nível de mundo, o mundo inteiro compra as novelas do Brasil exatamente por essa tradição, né, de novelas, e que tudo isso começou no rádio, e que pouca gente sabe, né? Eu, por exemplo, quando era gurizinho, tipo de 6, 7 anos, lá no Passo da Picada, lá onde a minha família materna se criou e aonde meu avô paterno tinha residência, e aonde eu fui alfabetizado, inclusive, né? Que fica a quase 70 quilômetros da cidade. Lá, as minhas tias, depois do meio-dia, acho que era, não me lembro direito, mas acho que era aí pela 1 hora, parava tudo, não se lavava prato, não se fazia mais nada, porque tinham que escutar a bendita da telenovela, né? Da radionovela, aliás. E essa radionovela era uma coisa extraordinária, porque depois, claro, eu não sabia na época, eu também ficava encantado com aquilo, né? Aquelas pessoas discutindo sobre isso, sobre aquilo. Não, porque o fulano vai matar não sei quem, e biriri bororó. E tu ouvia aquelas coisas, tu ficava encantado. Olha isso. Essa tipo, imaginando, né, que essa era a vida lá na cidade, que até então a gente era dali do interior, aquele fundão de grota ali, né? E aí, essa radionovela é uma recuperação, porque depois a gente vai descobrindo, né, com o passar do tempo, a gente vai descobrindo que lá, naquela época, era 2, às vezes, atores, né? Que eles faziam voz de mulher, voz de homem, interpretavam 2, 3 personagens femininos e 2, 3 masculinos, e às vezes era 1 ou 2 só atores fazendo tudo aquilo que a gente imaginava. Claro que tinha uma coisa muito bonita ali, que eu usei muito em rádio, que é a questão da sonoplastia, né? Eles trabalhavam muito com efeitos. É lógico, né? A gente, quando os primeiros momentos do cinema no Brasil foram com efeitos, né? Efeitos especiais, que chamavam na época, né? E o que era o efeito? O rádio novela, tu tá ouvindo a rádio e alguém lá na novela quebrou um prato. Tem que ter o barulho desse prato quebrado, senão não tem graça. Né? Hoje em dia não, hoje em dia tu atira para cima uma pessoa e faz o que quer com ela e tá todo mundo enxergando, quer dizer, também não tem graça nenhuma, né? Mas naquela época tinha graça por isso, porque daí o sujeito estava lá no meio da prosa e pisava no cachorro, e o cachorro, né, tinha o efeito do cachorro lá, sentindo a dor. Pisava na cola de um gato, tinha o miau do gato, né? Então, quer dizer,
Essas coisas todas eram maravilhosas pela criatividade das pessoas da época, né? Porque pelos atores e atrizes que eram nessa época, né? Então, surgiu essa oportunidade e agora a gente está pleiteando exatamente isso, para engrossar aí o projeto todo, que é o 30 anos, que agora já não é mais 30 anos de rádio, agora é João Fontoura 30 anos, né? Porque aí entra o outro lado, entrou também nos 30 anos da música, né, Leon? Que bacana isso, cara. E nós estávamos falando, é importante levar esse conhecimento dessa época, né? Porque hoje a grande maioria dessa geração mais jovem aí não tem a mínima ideia do que era pegar um cartucho, botar lá para botar um comercial, ter 2 pratos, 3 de vinil para botar um vinil, e tinha que ser bom, né? Porque tinha que botar no meio para sair rodando, e tu tinha que fazer todo o trabalho de operação. Hoje está no computador e é tudo uma inteligência artificial que comanda tudo. É só tu tá. Agora, naquela época, tu tinha que ser malabarista, né, João? Tu sabe que eu falo isso na websérie, eu comento sobre essa situação, e é exatamente isso. Os rolos, né, que vinham, eram os Akai, que a gente chamava, né, na época, que na verdade era uma marca alemã dos aparelhos que tocavam os rolos, né, que a gente chamava os Akais. E eles vinham, primeiro era o rolo, que tu tinha que botar no ponto aquele baita rolo, fazer ele voltar, botar no ponto. Depois vieram os cartuchos, né, que daí o cartucho era o tipo de uma fita gigante, do tamanho de uma fita cassete, né? E aí, isso tudo tu colocava naquela caixinha ali, ele tocava o comercial, terminava o comercial, tu tinha que apertar para ele ir para o ponto de volta e para guardar ele. E os discos, na verdade, eram, como tu falou, os discos de vinil, que ficavam, tu tinha sempre 2 ou 4 pratos, na base era 4 pratos, né? 2 de um lado, 2 do outro, porque tu deixava, no caso de uma música trancar e tu não poder, estava tocando o prato 1, um exemplo, né? Que são as pessoas não vão entender. Estava tocando o prato 1, e aí terminou o prato 1, eu vou soltar o 2. Enquanto está tocando o prato 2, eu vou preparar de novo o prato 1. Mas e se dá um problema no prato 1 que tranca a música, porque era comum trancar, o disco riscado, né? Trancava, pulava, a gente batia, qualquer coisa parecida, tu acionava logo o prato 2 e já tinha o prato 3 pronto, que dava tempo de tu te recuperar, para tirar o que tinha acontecido com o disco do prato 1, né? E a gente tinha umas manhas de fazer, quando tinha um risquinho pequeno, a gente passava uma caneta e botava e ele seguia rodando de novo. Então a gente aprendia umas malandragens com os outros. Na época era assim, a gente aprendia na prática mesmo, não tinha ninguém que tivesse uma saída que fosse interessante para passar para porque a comunicação da gente dentro de um rádio era só com um ouvinte que ligava para o telefone fixo, né? Então, o telefone fixo, as pessoas que ligavam para a gente na rádio, tu te lembra disso? A gente não tinha nem ideia, né, de como eram essas pessoas que nos ligavam. Porque eu estou falando isso porque hoje tu abre o WhatsApp e está ali a fotografia da pessoa, né? Tá tudo ali. Ou tu vai numa rede social e tu vê quem é ela. Então não tem como, né? Então naquela época, assim, tu não tinha realmente noção de quem era essa pessoa. E aí a gente passava por trote, a gente passava por muitas coisas que às vezes a gente ficava meio apavorado. Ah, mas será que é verdade? Será que eu falei isso? Às vezes as pessoas, para te enlouquecer, tu já estava louco ali naquela fumaceira toda, porque tu tinha os pratos para preparar, tu tinha as fitas para pôr no ponto, tu tinha o microfone que ia abrir, tu tinha que saber o que tu ia falar, e tu ainda tinha que atender o telefone. E aí as pessoas ainda te tiravam para louco, né? Então tu ficava realmente enlouquecido. Claro que 2, 3 horas de estúdio, aquilo tu saía dali esmagado. Parecia que tu tinha passado o dia inteiro cortando lenha, né? Que loucura, né, cara? Não dá nem para imaginar essa situação assim. Eu tive a oportunidade de estar em rádio e ver um pouco isso, mas a gente viver isso é muito diferente, né, João? Nossa, e aí eu trago hoje, na websérie que eu estou contando mais especificamente os 30 anos de rádio, eu estou falando exatamente dessas coisas, e aí eu falo por onde eu passei, nos programas que eu fiz, nas rádios que eu fiz, e tem depoimento dos ouvintes, que isso é muito importante, né, que a gente conseguiu recuperar algumas pessoas que eram ouvintes realmente, não é, Ademar, fala ali que tu me ouvia, não, são pessoas que realmente me ouviram, ou em tempos remotos, ou mais recentemente, mas que realmente me ouviram e elas dão depoimento, se gostavam ou não gostavam, enfim, mas tem lá o depoimento, que é isso que interessa, né?
como é que elas imaginavam que era, ou como é que elas entendiam que era a minha forma de fazer o programa de rádio e tal. E eu acho que é isso que é o mais importante, né? Tu sabe que a gente poder fazer um registro desses, né? Ele é gratificante para nós e para quem vai ter no futuro aí a oportunidade de conhecer um pouco mais. Mas eu quero mandar um alô aqui, porque deve ter aqui muitos amigos teus. Tem aqui o Alex Vicentines, que dançou músicas aí, eu cantando aí nos bailes da vida aí, né? Imagina, 10 anos de música gaúcha. Gravamos 2 músicas do João no nosso vinil. Depois eu vou botar isso nas minhas redes sociais para o pessoal conhecer. Tem aqui o Jamerson Fontoura, a Zevi Rocha, Márcio, SC Tour aqui também entrou, obrigado. Caveira, Gilmar Barbosa, a Cris, Rejane, muitos amigos aí. Obrigado, gente, por estarem aqui. O Alex também colocou. Tio João, conhece tudo da nossa cultura. Alex Vizentim. O Alex é aí de Guaporé, Ademar. É um grande declamador, uma figura humana extraordinária, um baita parceirão que nós temos aí em Guaporé. Aliás, falar em Guaporé, vou aproveitar e mandar um abraço, acho que não entrou ainda aí a Indianara, que é da Mais TV. Ela esteve prosseando contigo aí na FEMAÇã, agora durante a FEMAÇã. E ela me comentou hoje que talvez estivesse nos acompanhando aí. Não, obrigado. Tem o David também dos Monarcas aqui. Obrigado, bueno. Que legal. O David foi para ficar no lugar do João dos Santos, né? E que é guitarrista e cantor, e que é uma figura maravilhosa, um ser humano maravilhoso, né? E que é meu conterrâneo, que eu conheci. Eu convivi muito com o pai do David, né? O pai dele era músico, tinha conjunto de baile, e tu vê como é que são as coisas, né? O pai do David tocou no meu casamento. Tocou no meu casamento, foi a banda que tocou no meu casamento. E o David hoje está nos Monarcas, e é uma alegria para nós lá, os alegretenses todos, tem muito orgulho disso, né? Porque estar numa banda dessas, fazer parte de uma banda dessa, não é para qualquer um. Tu, melhor do que eu, sabe disso, né? Quem também está conosco aí, o Cícero Magalhães, lá em Curitiba, no Paraná, teve morando muitos anos em Alegrete, é um grande irmão, um grande parceiro, mandar um abraço para ele aí. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo carinho aí, por estarem aí prestigiando a gente. Siga o canal de Cidade Inteligente, que a gente sempre tem muita coisa boa aí. João, e a parte dessa questão da poesia, como é que é essa tua vivência dentro do tradicionalismo gaúcho, para o pessoal te conhecer um pouco? Porque aqui na minha página tem um público diferente. Então é importante o pessoal conhecer um pouquinho também da tua história. Isso é muito bom, né, Ademar? A questão toda, assim, porque... e aí eu tenho que voltar. Os 30 anos, nesse período agora, estão muito marcantes exatamente por isso. Porque quando eu chego aqui em Farroupilha, em 1990, eu vou trabalhar na Rádio Viva, que o pessoal daqui sabe que hoje é uma das rádios mais populares da região, né? Talvez do Rio Grande do Sul, está entre as mais populares. E quando eu estou na Rádio Viva, eu começo a ser instigado, né? Como eu declamava, eu fazia parte de declamação, de concurso de declamação, eu comecei a ser instigado por conta própria. Não foi ninguém que começou a me botar pilha, não foi ninguém que disse que eu tinha que escrever, não, nada disso. Começou a vir de forma espontânea essa vontade de eu falar lá da minha querência, lá do Alegrete. Como eu vivi até os 16 anos no campo, né, como peão de distância, e guri de distância principalmente eu fui, né? E o guri de distância é muito interessante, porque esse slogan, digamos assim, ele traz não só a memória afetiva de quem viveu, mas ele traz um resgate cultural muito forte. O guri de distância é aquele que todo mundo manda, é aquele que é o primeiro que levanta, é aquele que tem que fazer o fogo, é aquele que tem que fazer a recolhida para trazer os cavalos para os grandes encilhar, e é aquele que quando vai sair para o campo sai no pior cavalo. O pior cavalo é o do guri, porque ele, né, no conceito dos velhos antigos, o guri tinha que passar dificuldade para aprender. Se ele fosse um bom campeiro com cavalo ruim, ele seria um grande campeiro quando ficasse o homem. Então, esse slogan, guri de campo, guri de distância, ele é muito maior do que a escrita, né? Ele é muito maior
do que esse simbolismo apenas. Ele tem uma... E a outra coisa é essa. Na hora que tu estava fazendo um serviço, aquele serviço que era o melhor de se fazer, que era onde tu podia aparecer mais, era o que o guri não fazia, né? O guri era isso. Era abre uma porteira, fecha uma porteira, solta um cavalo, traz um cavalo. E na hora de corear um animal ou de carnear, era ele que segurava as patas para cá, segurava as patas para lá. E o bem bom não era dele. Na hora do churrasco não era diferente. Não vai pensar que guri de distância comia junto com os adultos. Não, os adultos churrasqueavam, comiam a melhor carne e depois o gurizada ia comer. E isso a gente nunca considerou, porque naquela época era uma questão cultural nossa, do Rio Grande do Sul, e principalmente ali da fronteira, que guri era isso. O guri tinha que conhecer as dificuldades para se ele se superasse nas dificuldades, né? E logo lá adiante ele seria um grande homem, isso segundo a teoria dos mais antigos e dos homens daquela região, né? Então, por eu ter passado por tudo isso, eu trouxe uma carga muito grande, eu trouxe uma energia muito grande do campo, do tempo que eu vivi lá, né? E eu precisava, de alguma forma, desaguar essa sanga forte que corria em mim, talvez pelas veias, né? Que essa sanga eu considero não era de aguinha cristalina, era sangue mesmo, né? Que ficou entranhado em mim, tudo isso que eu vivi e que eu vi, né? Nem tanto que eu vivi, mas muito que eu vi, né? Eu via os homens velhos que trabalhavam. Eu cheguei a trabalhar numa estância que tinham 7 peões que saíam para o campo. Saía 7 peões para o campo e tinha alguns que não se davam muito bem. Então, tu imagina, né? Tu numa solidão de campanha, tu sair para o campo junto com pessoas que tu não te davam muito bem. Então, eu convivendo com essas pessoas, eu tive muito, né, para aprender e para trazer. Então, por essa necessidade, eu comecei a escrever. E isso tudo aconteceu exatamente aí nessa data. Em 92, eu faço uma letra e melodia que o Laírton Souza, que é um parceiro aqui de Farroupilha, na época eles tinham um grupo chamado Rimas e Cordas. Tu vai te lembrar deles, que era o Verona, que era o Pedro Júnior, que era o Laírton, que era o Colione, enfim, né? Claro. Tocaram muito na região na época aqui, né? E o Laírton me botou pilha para nós gravar essa música. Eu fiz uma música chamada Alma de Pedra. E ele me botou pilha, vamos gravar essa música, vamos gravar. Aí gravamos. Só que naquela época, uma forma totalmente incipiente, né? Amadora, primitiva, eu diria até, né? Fomos gravar, eu e ele. E nós dois mesmos cantando. E gravamos a tal da música. E mandamos para um festival em Lagoa, que era lá da CTG, se não me engano, Bombacha Preta, lá de Lagoa Vermelha, que era o organizador do festival. Canto da Lagoa, alguma coisa assim. Isso muito antes da Lagoa aqui de Encantado, né? Sim. Muito antes. Isso era lá, começo do mundo. E mandamos a tal da música para lá e a música passou. A música passou na triagem. Foi para o festival e aí, claro, que devido a essa proximidade que nós tínhamos com Rimas e Cordas, eles foram defender a música para mim. Só que naquela época, na Rádio Viva, eu fazia um programa gaúcho das 6 às 7, que depois virou das 5h30 às 7, e aos sábados das 7 às 8, que era um programa chamado Galpão Distância, que era um programa que eu fiz homenagem ao Jaime Caetano Brau, que o primeiro livro do Jaime Caetano Brau é Galpão Distância, né? E por eu ser fã dele e tal, e seguidor da sua poesia, da sua história, eu botei o nome do programa de Galpão Distância. Eu fazia esse programa todo dia, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, como eu já falei, das 17 às 20 horas. E à noite, da meia-noite às 5, eu fazia um outro programa, que era Viva na Madrugada. Esse programa tem até hoje. Só que esse Viva na Madrugada não tinha ninguém para fazer por mim. Não tinha ninguém que ficasse no meu lugar. Né? Imagina qual é o maluco que ia querer fazer um programa da meia-noite às 5 da manhã. Né? Então, eu não podia sair. Né? Naturalmente, eu estava preso ali naquela minha atividade de rádio. Não tinha como sair, acabei não indo lá no festival. A música não foi classificada, tá tudo certo, tá tudo bem, né? E eles voltaram, mas quando eles voltaram, obviamente, me trouxeram de lá uma carga de energia muito forte também, que muita gente tinha elogiado, aquela coisa toda, e eu comecei a pensar, bom, mas então, né? Se passou no festival, por que não vai passar no outro? Comecei a me dedicar a fazer letra de música, que até então eu fazia mesmo, era poesia, né?
Eu vinha, já havia feito algumas poesias. E aí veio a ideia de fazer música. Aí logo em seguida, eu acho que no rodeio de Vacaria de 94, se não me engano, eu passo uma música que é minha e do Verona, um bugio, inclusive. Um bugio meu, letra minha e melodia do Verona, do Valdir Verona. Aí nós classificamos esse bugio lá na Vacaria, e aí eu já comecei a tomar um certo gosto pela coisa, né? Comecei a ficar mais metido a escritor, e aí as coisas começaram a acontecer. Mas, de fato, tudo começou ali em 92, com essa gravação, com essa música que passou em Lagoa. Em 92 eu também vou fazer o meu registro de radialista na FEPLAN, né? Que é a Fundação Padre Leonel de Moura. Então, quer dizer, se juntaram as coisas naturalmente. E hoje, quando eu falo 30 anos, fica ruim de separar os 30 anos do rádio, os 30 anos da música, da poesia, do que quer que seja, né? Porque está linkado uma coisa na outra. Não adianta. Um fez o seu outro e o outro depende do um. Essa é a grande verdade, né? Tu sabes que a gente, num período ali, a gente defendeu um pouco, né, no nosso grupo, que a gente tinha esse envolvimento com a tradição, de começar a musicar poesias. Porque sempre foi feito letras de músicas. Aí, naquela época, nós começamos. Tanto que nesse meu disco aqui do Grupo Guaiacanã, a gente tem aqui 3 músicas tuas. Tem o Meu Jeito, né? Isso. Que, inclusive, tem a Estrada, Tempo e Saudade. E nós temos a Milonga do Pajador. Quer dizer, são poesias musicadas. Aqui também eu tenho o perfil do Andante, do Pedro Júnior da Fontoura, que era uma poesia, e a gente imagina, nosso produtor, Oscar dos Reis, né? Então, tu imagina o nível, né? A gente com toda aquela simplicidade da época, nós temos aqui também o Sui Canto Imortal, que é um chamamé que o pessoal procurar no YouTube aí, colocar Grupo Guaiacanã, vai ouvir 2, 3 músicas desse nosso tempo aí. Tem a Chica Rufina, tem Meu Jeito e tem o Sui Canto Imortal, do Grupo Guaiacanã, da época que a gente gravou, porque depois, em 95, a gente mudou para Tradição e gravamos outro CD. Então, assim, essa forma de musicar a poesia também levava um contexto muito forte da nossa cultura gaúcha. E eu acho que foi muito importante. Deixa eu mandar um abraço aqui, bem rapidinho, para o Batista, declamador aí. Que dupla! Patrão Vivan e Grande Cabo João. Batista é uma pessoa fantástica também. Muitas pessoas entrando aí, Barbosa. Obrigado, pessoal, por estarem prestigiando a nossa live. Então, João... Tô vendo aí que tem Manuel Viana aí, tia Sonja, uma amigona nossa lá em Manuel Viana. A Sonja e o Mário, o marido dela, foram bailarinos num grupo chamado Romotim, que era um bailarino dos Muripás, da formação original dos Muripás, né? E eles faziam um show muito parecido, muito em cima, né, do que os Muripás apresentavam na época. Foi um grupo que viajou a América Latina toda. E um abraço para a Sonja, Antolini, para toda a família lá em Manuel Viana. Beleza. Uma coisa assim, obrigado, gente, pelo prestígio. Uma coisa assim, João, quando a gente vive, por isso a tua facilidade de falar sobre as coisas do campo, sobre a lida, porque o que a gente percebe muitas vezes, e que alguns radialistas tentam... estudando, lendo, tentando trazer isso para um programa, só que é muito diferente para quem vivencia, para quem é um historiador, para quem estuda a cultura gaúcha. Então, por isso que o teu programa, eu quando estava em Farroupilha, lembra que eu botava na internet lá e ficava ouvindo o teu programa, porque além da gente ouvir uma seleção de música diferenciada, que trazia muito contexto, inclusive nas músicas, as grandes clássicos da nossa música nativista gaúcha, você trazia o conhecimento junto. Mas eu vejo que essa facilidade é que nem o programa do Maír Trindade no domingo de manhã. O Maír fala porque é a vivência, né? Fica fácil para você falar quando você viveu, quando você teve a oportunidade de conviver com a lida de campo de forma efetiva lá dentro. Então, acho que essa facilidade também te ajudou muito nessa questão do rádio, né, Pedro? Sem dúvida. Agora tu falou ali da questão de ter musicado as minhas letras, né, que na época foi uma grande surpresa, assim, porque realmente, né, eu já estava ali, eu não me lembro que ano vocês gravaram o disco, acho que foi em 95, né? 93. 94. 93. Eu era muito incipiente ainda aí, né, nessa época.
Mas o que chamou a atenção do grupo na época é que vocês realmente deram uma prioridade na época extrema, né? Porque tu fazer um disco como vocês fizeram não tem uma música que não tenha poesia, não tem uma música que não seja que não conte uma verdade, né? Não é o zenhenhen. E ali a gente já estava ali nas vésperas dos T-Music, que nada contra, mas que foi aquela badalação medonha, né? E as pessoas querendo a tal da evolução, que tinha que evoluir, que tinha que ser mais progressiva, que a música tinha que ser mais progressiva, que a música não podia ficar naquele tranco dos serranos e monarcas, que o pessoal na época dizia que tinha que... E aí, passou-se 30 anos e está aí a prova, né? Qual é os grupos que tocam baile hoje, né? Quem é os grupos que têm o seu conceito hoje? Né? Serranos, monarcas, os mateadores, que eu gosto muito, né? Olha, fica por aí. Então, quer dizer, será que eles estavam tão errados? Não, eu acho que não tá. Eu acho que a questão de arriscar, de repente, ela é uma possibilidade que todos nós temos que de vez em quando, arriscar em alguma coisa realmente, né? Eu acho que nós não podemos ficar a vida inteira dependendo de uma estrutura e achando que aquela estrutura ali vai perpetuar o resto da vida sem que esteja alteração. Tudo está mudando, né? Tudo está alternado, tudo tá diferente. Se nós pegarmos essa época que nós começamos, 90 ali, começo da década de 90 para hoje, meu Deus do céu. Hoje, a gurizada de 20 e poucos anos não tem noção do que é o que nós passamos. De ir para o colégio sem ter uma carona, de ir para o colégio sem ter uma van que levasse. Tinha que ir de a pé mesmo, independente da longura. E aí, em alguns lugares, em algumas ocasiões, que era o meu caso, nós éramos muitos irmãos, nós éramos 7 irmãos. No meu caso, em outros tantos, eu chegava da escola, sujava o tênis, tinha que lavar o tênis, sujava a calça, tinha que lavar a calça. Não tem essa historinha de ir tirando roupa suja para a mãe lavar. E na época não tinha máquina. Quer dizer, as coisas eram muito diferentes, né? Então, a gente sabe que evoluiu, e ainda bem que evoluiu para conforto, para comodidade, para um mundaréu de coisa evoluiu. Mas nós temos que ter cuidado, às vezes, nisso. O que eu vou oferecer de diferente? Eu vou tomar mate numa cuia de porongo cru, igual que eu tomava há 20, 30 anos atrás. Beleza, é um direito que eu tenho. Se eu quiser, eu faço isso. Mas eu posso tomar mate numa cuia mais requintada, numa cuia diferente. Antigamente eu tinha que tomar mate na beira do fogo com a cambona esquentando cada vez que ela esfriava. Hoje em dia tem a garrafa térmica. E por aí as coisas vão, por aí vem a evolução. E aí tu vai abrir mão disso? Não, tu não vai abrir mão porque isso é um conforto e uma necessidade ao mesmo tempo. Tu entra no carro, a primeira coisa que tu faz é ligar o ar-condicionado. Naquela minha época lá, eu fui num baile no Querência Charrua, em Alegrete, que é um CDG que fica a 18 quilômetros da cidade. Nós saímos para ir no baile e começou a chover. E nós fomos igual no baile, mas nós ia de carona. Mas com chuva, de carona, na estrada de chão. Tia. Aí daqui a um pouco parou uma picape, pampa, para nos dar carona, tinha uma capota. E aí nós viramos cambota de feliz da vida. Quando nós entramos para dentro da pampa, que nos acomodamos, tinha 3, 4 cachorros ali, tudo molhado os cachorros. Tu imagina como é que nós chegamos no baile. Eu subi no palco de pet que hoje, né? Os cachorrinhos que vão tomar banho era cachorro de campo mesmo, né? Então, eu tenho uma lembrança. Isso. Então, quer dizer, hoje eu vou achar ruim entrar num carro confortável, com ar-condicionado? Claro que não. Mas a gente precisa ter, pelo menos, se a gente vai usar os argumentos que a gente tem hoje para a tecnologia, que ela está nos fazendo um baita favor, que é o caso aqui. Isso aqui seria inimaginável naquela época, né? Que 2 pessoas estariam se conversando e se enxergando ao mesmo tempo. E outras tantas acompanhando ao mesmo tempo, né? Isso era impensável. Deus do capaz, né? Isso é loucura, essa gente aí. Nunca vai acontecer isso. Tá aí. Então, como é que a gente não vai aceitar? Vamos aceitar e vamos usar isso como a nosso benefício. Em vez de eu fazer uma live lá para falar de bobagem e falar de outras coisas, que notícia ruim que está jogando toda hora, vamos trazer então para falar da nossa cultura, quem sabe, né? A nossa cultura, ela é isso. A permanência dela é exatamente isso aqui, ó. A manutenção da nossa cultura é isso que a gente está falando. Se não tiver pessoas que passaram por outros tempos para nos trazer essas informações, as informações de hoje são muito rasas, são muito parcas. A gurizada de hoje não lê mais. Quem lê são prendas e peões que concorrem para concurso, mas lê só para o concurso especificamente. E aí como é que fica? E o resto como é que fica, né?
Então, quer dizer, nós temos que criar mecanismos, os CTGs, o movimento tradicionalista tem que criar mecanismos que aproximem as pessoas daquilo que é bom. Não apenas de tu ir lá e ter que estar piochado com um lenço que tenha 20 palmos, não sei para onde, 20 centímetros, não sei para quando, para tu poder ser gaúcho, senão tu não é gaúcho. Isso aí não vai resolver o nosso problema. E nem vai atrair a gurizada para o centro de tradição gaúcha, né? Tanto que tem muitas invernadas hoje que o pessoal só dança e depois nunca mais usa bombacha na vida deles. Eles só vão lá dançar na invernada, só isso. Que é uma questão de vaidade, talvez, né? Eles se sentem bem dançando na invernada, vão lá, sabem que vão ir para o Enarte, eles vão lá e dançam, fazem o sacrifício de dançar. Mas botar uma bombacha para usar no dia a dia, eles jamais vão botar, porque não é deles. Isso não é deles, por quê? É culpa deles também, não. Eles não estão preparados. Ninguém chega para eles e fala, cara, já que tu está no invernada de dança, que sabe a gente, né? Vamos trabalhar um pouco aí da questão cultural, para te saber. Tu sabe que a chimarrita veio de Portugal, tu sabe que a tirando lenço é espanhol, né? Essas coisas que são tão simples para nós, né? São tão comuns para todos nós. Então, mas não, eles vão lá, infelizmente, apenas e unicamente para dançar a coreografia que o instrutor passa e sai dali, não quer, nem ouvem, talvez, música gaúcha no restante do tempo, né? Então, esse é um problema que eu vejo, assim, que eu assisto de longe, obviamente. Eu trabalho para o MTG, seguidamente, aqui na 25ª, como eu fui peão da região, eu faço jurado, volta e meia, com os entreveiros e as cirandas de prendas e tal, mas, obviamente, eu tenho que respeitar o regimento do MTG. Se eu estou lá para julgar para o MTG, eu tenho que respeitar aquilo que está na lei, né? Mas tem muita coisa que eu discordo e tem muita coisa que eu acho que nós poderíamos ser mais leve com a questão cultural e sem deixar que ela se perdesse, né? Não vamos perder, não vamos deixar de ser gaúcho porque eu estou sem lenço. Claro, eu estou só sem lenço, mas e aí? E tu sabe, se eu não tenho um problema de atar um lenço no pescoço e me sufocar, tem gente que não consegue usar gravata, né? Porque se sufoca, porque fica mal. É um direito que eu tenho. E agora, porque ele não usa gravata, ele é menos intelectual do que os que usam gravata? Acho que não. Eu não consigo botar um sapato de bico fino, por exemplo, desse, porque parece que meus dedos estão voltando para dentro do pé. Não é nem que é perto, parece que os dedos voltam para dentro do pé. E me sinto mal. Então, eu não uso. Agora, os outros que usam um sapatinho de bico bem fininho e se sentem bem, maravilha. Eu não me sinto menos intelectual do que eles, só porque eles usam o sapato de bico fino. Então, eu acho que isso a gente tem que ter um pensamento, trazer mais a questão, usar mais essa ferramenta da internet, das lives e tal, e falar mais abertamente. Essa é a grande verdade, né? Tem que deixar essa coisa da hipocrisia para o lado, que na frente das pessoas eles se abraçam, que beijam, não, porque tu é meu ídolo, porque não sei o quê, tu vira as costas, o cara fica falando de ti. E eu já vi isso várias vezes. Né? Então, eu acho que isso a gente tem que dar um sentido. Eu não sei se isso está lá em cima, no cume da pirâmide, na pirâmide que eu estou falando daí da questão hierárquica, né? Da hierarquia do movimento tradicionalista gaúcho, se tem que ser de lá para cá ou se tem que ser nós daqui para lá, né? Mas tem que mudar. Assim como está, o movimento não vai resistir e logo, eu vi essa semana já uns comentários que tem CTGs aí na região metropolitana que estão fazendo baile misto. É uma banda, bandinha mesmo, né? Uma banda normal e um conjunto de baile. Os dois faziam. Daí já deu polêmica, porque onde é que você viu banda em CTG? Bom, eu acho que se as pessoas estão ali para festa, só para o baile, mas pode tocar o que quiser, né? Qual é a diferença que tem? Se tu tá lá só para dançar, tu tá lá só para te mexer, só para movimentar, não interessa se a música é cheia de resgate, que nem era a música do Guaiacanã, que cantava a história de um peão de estância que ia namorar no final de semana, que é uma das músicas minhas que conta ali, né? Que eu acho que é Milonga do Domador, alguma coisa assim, Milonga do Pajador. E aí o cara conta a história dele. Tia, ninguém vai no baile para ouvir isso aí. Então, se é para tocar só a musiquinha que é nhenhenhen, então toca tudo que é nhenhenhen, tá tudo certo, ninguém tem prejuízo nenhum. Sabe que isso é desafiador, né? Para a gente fazer esse enfrentamento, né, João? Porque a gente vai confrontar com muitas ideias diferentes e só que hoje a gente vê que as entidades, para sobreviver, as patronagens estão tentando manter isso de pé da forma que eles conseguem. Aquele movimento de 2000, eu parei o Tradição, por exemplo, no ano 2000.
quando a gente teve esse movimento do Team Music. Porque na época eu tinha um comprometimento muito grande com a cultura. Como é que eu, com todo o comprometimento da cultura, fui peão farroupilha, patrão de CTG, aí tu chega no ano 2000, tu simplesmente bota uma bombacha apertadinha, vai para cima do palco e mete um sambão, tu entendeu? Que criou aquela confusão para tentar buscar um espaço. E eu acho que a música gaúcha tentou fazer essa tentativa de buscar um mercado diferente. Mas criou uma confusão muito grande, porque ou eu tocava no CTG ou eu tocava no bailão. Aí eu fui obrigado, aí eu digo, meu Deus, os CTGs é uma situação delicada. Os bailes, muitas vezes, com baixo público. Aí esses conjuntos fazendo toda essa transformação. Foi um momento delicado para a música gaúcha, para a gente compreender. Até a Conce fala aí, ó, aqui fizermos um baile com música nativista, não dá ninguém. Infelizmente, a Conce é lá no MS, amiga de vocês. Está aí a Marli, minha patroa também. E está aí também a Helenice, as duas patroas estão assistindo, estão monitorando a gente aí, ó. Vamos ter que se cuidar, hein? Vou ter que se cuidar. Então, assim, né, João? Mas às vezes é um desabafo que a gente faz, né? Porque ainda mais você que vive isso no dia a dia. Eu, devido às circunstâncias, me afastei um pouco da questão do tradicionalismo, de CTGs. Vivi quase 20 anos dentro, me dedicando, porque é uma dedicação. A gente, para conseguir ficar dentro, a gente tem que se dedicar muito e não é fácil, né? Então, você que vive hoje esse momento aí, é bastante delicado. Dentro desse teu projeto 30 anos, como é que vai a música agora? Onde é que ela vai se encaixar e como é que tu tá planejando agora para essa questão musical? Maravilha. Vou dar um abraço para o André Canterdi, lá em Santiago, um baita músico, baita cantor e uma figura humana extraordinária. Um abraço para a Su e o Zoom, lá no Mato Grosso do Sul, lá em Sidrolândia. A gente esteve lá agora no mês de abril, se não me engano, e teve um baile lá com o Grupo Reponte, né? E é isso que eles comentaram aí, né? Então, se tu fizer um baile só com cultura gaúcha em outros estados, para começar o baile não vai, o baile não anda. Então, daqui a um pouco, eu acredito que não é tu desistir da cultura gaúcha, não é isso. Não vai desistir. Mas tu tem que ser um pouco mais generoso com as pessoas que querem ir ao baile. Aquela história, né? A montanha não vem a Maomé, vai a montanha. Então, a gente tem que... ao contrário, né? Mas não vai a montanha vem ele. Então, se tu quiser que a montanha venha a ti, e nesse caso o movimento tradicionalista gaúcho está apanhando e não vai conseguir fazer com que isso aconteça, eles vão ter que ir até a montanha. Que a montanha, que é o que rege esse movimento todo, são as pessoas. Se as pessoas não se multiplicarem, se elas continuarem... estão sendo extinguidas. As pessoas estão sendo extinguidas do movimento. Hoje tu vai num rodeio artístico, só tá lá no rodeio os parentes de quem está dançando. Não existe plateia, não existe ninguém que seja de fora que esteja olhando. E já numa pista de rodeio, de laço, de jeiteada, sim. Lá não estão só os amigos do ginete e os parentes do laçador. Lá tem um público que vai para olhar, que gosta de laço, que gosta de gineteado, enfim, né? E aí, é isso que não dá para entender, né? Se o pessoal vai lá, o pessoal que vai na campeira, por exemplo, tu vai no rodeio da vacaria, o pessoal que laça lá em vacaria e que gineteia em vacaria, eles usam bombacha pampeira para ginetear. Aliás, a maioria dos ginetes usa bombacha estreita. No meu tempo de rodeio, o nosso maior galardão, digamos assim, era tu entrar numa pista de rodeio com um bombachão bem largo, para as pessoas identificarem que tu era da fronteira, né? Que tu era fronteirista, que tu tinha bombacha larga, chapéu. Eu gineteava com um chapéu aba 15, um Curi aba 15, que até há pouco tempo me acompanhou. Depois as traças bateram, eu tive que botar fora, infelizmente. Mas era assim que era o nosso comportamento, por uma questão de orgulho nosso. Demonstrar para as pessoas, aonde a gente estivesse, que ali estava uma identidade de um povo e de um lugar que que tinha tradição. Mas e hoje? Hoje os ginetes basicamente é umas bombachas de veludo que eles usam, porque dizem que firma mais e tal, né? E eu não sei, nunca gineteei com essas bombachas, não sei se é ou não é, mas deve ser, de fato. E aí, tu vai terminar então
com as gineteadas, se tu quer que os ginetes usem a bombacha na medida que o MTG exige, tu vai terminar com a gineteada. Mas aí eu entro num assunto que é mais grave ainda. Antes de te responder a pergunta dos 30 anos, só para a gente fechar esse link aí, o que é mais grave ainda. Rodeio internacional, por exemplo. Nós temos o Osório, que foi um rodeio que eu ganhei declamando. Tive 2 segundos lugares e um primeiro lugar declamando lá. E aí a gente declamava depois de ser gineteado. E aí vem ginetes da Argentina e do Uruguai. Vacaria, mesma coisa. Ginetes da Argentina e do Uruguai. Vem laçadores de outros estados. Como é que tu faz daí? Se no estado que vem uma equipe de laço, ela não tem o MTG lá para regulamentar a pilcha. E aí eles vêm laçar nas mulas, com aquelas células de mula e com aqueles aparato todo que eles usam nas mulas. Como é que tu faz daí? Tu tira ele, tu não deixa eles laçar? Vem uma equipe de laço do Uruguai, por exemplo, que não tem nada a ver com o MTG no Uruguai. Tu não vai deixar eles laçar porque eles não estão dentro das regras do MTG? É isso que vai acontecer? Não, claro que não. Tu vai deixar os caras participar. Ou então o rodeio não é internacional. Mas então, se o rodeio é internacional, ele tem que permitir que todas as pilchas de todas as culturas de outros países e de outros continentes que vierem, possivelmente venham para cá, eles sejam aceitos e respeitados dentro da sua cultura. Se nós quisermos que a nossa cultura gaúcha seja realmente respeitada, a gente tem que admitir que tem outras culturas fora daqui. Nós não somos únicos nesse planeta Terra a ter uma cultura que usa bombacha, que usa bota e que usa lenço. Não! Nós somos uma das culturas mais jovens, das mais recentes. Essa é a grande verdade. O MTG foi criado lá em 48, tia. Faz a cronologia do tempo. Muito antes disso, os grupos de folclore no Uruguai e na Argentina já existiam. Eu, inclusive, apartei um disco vinil aqui que é de 68. Foi o ano que eu nasci. E lá em 68 já cantava o folclore, já tocavam milongas, já tocavam chamamés. E aí? E agora nós queremos achar que não, que nossa cultura, não, aqui não, aqui é o Rio Grande, aqui tu não assa, aqui tu não dança, aqui tu não gineteia. Mas parem um pouquinho. Né? Então, eu acho que isso está dentro de um formato que deve de ter um amadurecimento em breve do movimento. Eu acho que tem alguns jovens que já estão sentindo isso, estão entendendo que não é com proibição que se resolve o problema, não é isso. Não vai adiantar nada, né? A proibição. Porque na época que eu era guri, nós saía para ir para os bailes e o pai e a mãe diziam, tu não bebe, tia. As que não ia beber da onde? Então, proibição não adianta, né? Não adianta a proibição. Tem que dizer, ó, tu vai beber, tu te cuida, né? Olha com quem tu tá bebendo, olha com quem tu anda. E aí, bom, aí tá tudo certo, é a mesma coisa. Tchê, ó, nós vamos ter liberar os CTGs, por exemplo, na Semana Farroupilha, né? Agora já não é tanto, mas teve uma época que eles não deixavam um turista entrar no baile porque não estava pilchado. Mas se o cara vem lá de Pernambuco, chega aqui, quer conhecer a nossa cultura, não pode entrar no baile porque não está pilchado. Mas aí é para esculhambar com o troço, né? Aí é para queimar a cultura. É só dizer para pessoas, ó, tu pode entrar, tu vai acompanhar todo mundo. Só, infelizmente, não é permitido dançar, porque o pessoal não vai entender que você não... Ou então, não custa nada o patrão chegar lá, pegar o microfone e dizer, amigos do CTG, Rincão da Roça Reúna, estamos recebendo uma delegação aqui de Pernambuco, são dançadores de frevo lá em Pernambuco, é um grupo de folclore, eles querem dançar, querem se divertir, nós não podemos proibi-los, porque eles não estão pilchados. Maravilha, é claro que as pessoas vão entender, mas a questão toda é a comunicação, é a humildade de tu entender, né? Ah, parei um pouquinho, tu quer entrar lá no outro estado, então tu deixa entrar no teu também, né? E aí, na verdade, agora voltando ao assunto que tu tinha me perguntado, a gente começa a discorrer sobre essas coisas e vai longe, né? Deus o livre. Porque eu trago uma gana tão grande, uma vontade tão grande que a cultura não morra, que o Rio Grande continue, que se fortaleça, né? Mas eu tenho um filho com 23 anos que dançou invernada, que canta, que faz tudo que tem que fazer na invernada, mas o que ele menos faz é ir no CTG. Hoje ele vai no CTG porque ele está sendo pago para cantar, porque senão ele não ia. E não é ele, é toda a juventude está fazendo assim. Só vão se ter alguma coisa em troca. E no meu tempo eu não ganhava nada para ir, pelo contrário. Tinha que comprar as pios, tinha que pagar, né? Então, então voltando agora. 15 anos cantando, né, em CTG, Invernada Artística, e não tinha salário, não. É isso aí. É isso aí. Então, voltando aos 30 anos, que eu já não me lembro mais exatamente a pergunta que tu fez. Sobre a questão da música agora, como é que tu vai encaixar dentro desse projeto? Aí, bom,
essa é a estrutura toda, né, do projeto. Na verdade, o arcabouço do projeto tem várias coisas dentro dele. Que uma delas é que eu já falei, que é a websérie que já está acontecendo, a radionovela, que é uma ideia que a gente vai tocar para frente, logicamente. Tem a possibilidade do teatro, e aí a gente vai trazer, assim, os grupos de dança, de folclore, para se engajarem nessa questão do projeto do teatro, né? Porque eu acho que nós não podemos ficar a vida inteira só cantando música gaúcha e só dançando música gaúcha, a gente tem que perder para outras coisas. Eu acho que tem que ter o teatro dentro da cultura gaúcha, um teatro para fazer encenação de uma emboitatá, para fazer encenação do Neguinho do Pastoreio, mas não é só fazer encenação numa apresentação de abertura de um grupo de dança no Enarte. Não, isso aí virou muito profissionalismo. Hoje em dia é uma alegoria, o Enarte é um carnaval, né? Reservado às proporções, é um carnaval. Então não é isso, é fazer teatro, sim, com talentos, mas que expressem exatamente o que o Barbosa Lessa escreveu então, no Rodeio dos Ventos, o que muita gente, outros tantos autores, que, enfim, eu tinha pego agora um vinil aqui que é do Ramiro Barcelos, que eu acho que é uma das mais importantes literaturas da discografia gaúcha, e que ele conta, é uma noite de ronda, uma ronda de tropa, na verdade, né? E dentro dessa ronda de tropa ele conta a história política do Antônio Chimango, né? E aí nós vamos entrar na questão política. Então, isso está faltando. Eu acho que é uma das partes que ainda a gente não definiu muito bem como é que vamos fazer para entrar nos 30 anos, mas é uma vontade minha e é uma necessidade que eu acho que existe uma demanda do mercado para isso, né? Mas o carro-chefe, na verdade, é as 30 músicas, né, com clássicos da música nativista, e aí a gente vai falar de Querência Amada, Batendo Água, De Chão Batido, todas as músicas regravadas, com a releitura, obviamente, né, delas, e com participação desses artistas que gravaram na época, né? A gente já conversou sobre isso e eu estou na expectativa de um trabalho desse, porque esse é um trabalho que a gente, além de apresentar ele aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem que levar ele além fronteiras, porque é importante levar a nossa cultura de forma onde as pessoas compreendam o que está sendo colocado num palco e não simplesmente você montar um show, chega lá, faz e acaba. Que é esse? Consegue ler aí? Tá virado para mim aqui, tu tem que ler tu aí. Chimango. Esse é o disco que eu falei. Antônio Chimango, Poemeto Campestre, de Ramiro Barcelos, musicado por Martim Coplas. Tá? Esse é o disco que eu acabei de falar agora, que fala que, na verdade, é uma ronda de tropa, onde ele discorre sobre essa questão política nossa aqui, né? E aqui, El Pampa, que é um dos maiores recitadores argentinos, né? Como a gente pode ver que Antônio Gonzalez, né, é o nome do declamador, o nome do disco é Mi Madre Índia, né, porque eles trazem muito isso lá do folclore latino-americano, né, muito do povo nativo. E tu vê, né? Então, quer dizer, esse disco aqui foi gravado em 68. Claro que ele é preto e branco, não existia colorido. Mas o conteúdo que está aqui dentro, se tu pegar hoje, na maioria, não vou generalizar, mas a maioria de quem é do movimento gaúcho, e olha, aí vamos poder botar aí professores, os que mandam no movimento hoje, tu manda eles escutar esse disco, talvez não entendam bolufas nenhuma. Infelizmente, eles não vão entender bolufas nenhuma. Por quê? Porque, por capricho. O capricho deles é saber só se a pilcha está certa ou está errada e dançar a coreografia certa, e se está errada é para cobrar dos outros, né? Então, é aí que está o calcanhar de Aquiles. O calcanhar de Aquiles do movimento é exatamente parar de achar defeito e achar uma possibilidade de oferecer para as pessoas, então, que elas conheçam. Façam seminários, os CTGs gratuito, não cobrando. Vão lá, ofereçam para os CTGs, chame o pessoal, em vez de fazer um baile, faça uma janta, e antes disso faça um seminário para as pessoas poderem trocar ideia, para elas tirarem dúvida de tudo que tem que tirar dúvida, e principalmente deixar claro, tu não é gaúcho porque tu está pilchado dentro do que o CTG exige. Tu é gaúcho pelo que tu sente, tu é gaúcho pelo que tu é, e não é pelo que tu veste, né? Então, a partir daí a gente vai começar a poder entender melhor, e esse resgate que eu faço, junto com
com as 30 músicas regravadas, é exatamente para a gente poder chegar, quem sabe, né? Através da música, porque a música todo mundo vai conhecer, as músicas todo mundo já ouviu, todo mundo já cantou. Aí vai despertar a curiosidade através da música e aí vai ter um fontora velho desprevenido que vai lá e diz, ah, mas esse cara aqui fez 30 anos, o que mais será que tem aqui? Aí vai lá, tem um radionovela, vai lá, tem uma websérie sobre rádio, contando a história do rádio, desde dos seus primórdios até os dias de hoje, as dificuldades encontradas e tudo que a gente passou para poder fazer um programa de rádio. E aí vai poder, ao mesmo tempo, também ter um pouco mais de informação, porque, na verdade, essas informações não tem como nós estamos falando aqui, porque a gente está com tempo, né, para isso. Mas no programa de rádio, quando é que a gente vai poder fazer uma fala dessa? Não. Que não adianta, né, cara? O rádio eles querem ouvir música. E não tira o tempo para ter a oportunidade de ouvir cultura, de ouvir história, de ver sobre a nossa cultura gaúcha. Isso, infelizmente, não tem essa cultura. A rádio é música, né? E hoje você vê, radialista, hoje qualquer um é radialista, né, João? Qualquer um. Ah, eu vou fazer um programa de rádio. Tu ouve as rádios por aí, tu fica apavorado de ouvir a linguagem, da forma porque a gente percebe que não é radialista, é uma pessoa que está apresentando um programa de rádio lá e que, infelizmente, as rádios hoje não remuneram o que deveria remunerar os profissionais dessa área, que é outra coisa, também é um tema bem polêmico, né? Mas, enfim, é isso aí. Mas o teu projeto é maravilhoso, cara, tu sabe disso que eu sou fã desse projeto e a gente tem que levar ele sim. Tu tá aí buscando agora apoio a nível de incentivo, e eu acho que a gente, não só esse projeto, mas muita coisa que tu colocou aqui, eu acho importante nós pensarmos em buscar, através de incentivos da cultura, incentivos federais, a gente começar a proporcionar esses debates e esse envolvimento, porque nós temos que procurar agregar as pessoas, né, João? E o problema é que o que tu comenta aí é essa dificuldade. Como é que se você enche de normas e regras, como é que você vai agregar? Como é que tu vai trazer as pessoas para conhecer se elas não vão ter oportunidade de, num primeiro momento, ser o que elas são? Depois ir lá conhecer o movimento e buscar a mudança. Não, eu gostei disso. Aí eu vou comprar uma bombacha, vou comprar uma bota, porque ninguém vai comprar uma bombacha, uma bota para ir no baile para ver se vai gostar ou não. Primeiro a pessoa vai ter que ter a oportunidade de entrar lá e conhecer um pouquinho, e se ele for bem recepcionado e se sentir parte, aí sim a valorização vai ser muito maior. Tu tem o disco do Guaiacanã, aí eu quero que tu mostre ele aí, porque eu estou aqui eu estou no escritório aqui, não tenho ele. Tu sabe que dentro disso aí que tu falou, eu quero mandar um abraço para Carla, lá em Santa Maria, que é do Tangará Canta e Dança, e eles foi um dos grupos que acabou criando esse grupo para fazer shows, exatamente porque eles eram de invernadas de dança de CTGs, mas aquela velha história, vamos voltar na história, né? Não se sentiram bem no CTG dançando as danças do CTG e foram lá e fizeram um grupo, que é o Tangará Canta e Dança, que eu tive a felicidade de participar com eles lá e tal. E é exatamente isso, né, Ademar? Aqui a capa do disco, né? Olha aí, do vinil. Cara, olha as carinhas aí, cara. Eu sou do meio aí, pessoal. Aí, Tudo gurizinho, olha né, que memória, né, cara? Tudo isso aí gurizinho. é fantástico. E aqui, ali tá as composições, né? Na época eu era João Carlos Fontoura, não era João Fontoura, né? Isso. Que bacana, né, cara? Mas olha, já a nossa prosa já gerou aí 1h10 já. Então foi muito bacana. Temos que fazer mais, né? Pra gente... É importante trazer um pouco da nossa indignação também, né, cara? Porque às vezes a gente tem que ter a oportunidade de falar aquilo que a gente pensa. Eu penso que assim, isso traz uma reflexão. Não é que a gente é contra ou a favor, mas eu acho muito importante a gente trazer para a reflexão dos temas. Aí a gente vai conseguindo dar um passo à frente. Então foi muito bacana, eu agradeço imensamente a oportunidade e assim estou ansioso para ver esse projeto concluído. E se puder, quero ser um apoiador desse projeto aí, que a gente já conversou sobre isso. Nós estamos aí na expectativa para fazer isso voar. Nós precisamos de pessoas que nem você, com iniciativa, e não adianta ficar muito falando, não, tu tem que ir para ação. E mostrar, dar cara para bater, que não é fácil, às vezes a gente recebe críticas, mas eu acho que é isso que nos engrandece e que vai
trazendo movimento no nosso movimento tradicionalista gaúcho, porque nós estávamos outro dia conversando, eu e o João do Conjunto Gaúcho, camperismo, como é que é? João Luiz Corrêa. João Luiz Corrêa. Nós estávamos conversando e que, infelizmente, estão saindo os nossos ícones da nossa música e não estamos criando os que possam substituir isso no futuro. E é assustador aí, porque nós estamos perdendo todos os nossos ícones e não tá surgindo gente para poder dar essa continuidade. Isso é muito preocupante. Então, é importante um projeto que nem o teu aí, João. Eu só tenho que te agradecer e deixar claro para as pessoas os que me seguem, obviamente, mas principalmente a essas pessoas que estão aí hoje, participaram hoje, que essa tua live, ela não se oferece para ser tratada desses assuntos de cultura gaúcha, mas que me abriu essa oportunidade, esse espaço. Eu fico muito feliz, muito agradecido, sou muito grato. A gente tem uma história junto, uma trajetória junto, mas mesmo assim tu não tem obrigação nenhuma de abrir a tua live, que tu poderia estar falando de cidades inteligentes, de como é que tu faz a iluminação de um bairro, de como é que tu faz tanta coisa na cidade, e tu fala com teus convidados que são de outros estados e de outros países, e tu tá abrindo a oportunidade para eu vir aqui falar desse projeto. Isso nos enobrece muito e me deixa muito, digamos assim, muito eufórico para tocar adiante o que a gente tem que tocar. O projeto é grande, o projeto precisa de um valor significativo para poder a gente realmente botar a mão na massa, que ainda a gente não colocou a mão na massa ainda, né? Estamos só encaminhando por enquanto, porque também é um projeto de uma carga de responsabilidade muito grande. Não é assim, né? Não é simplesmente vai lá e faz, né? Mas quero dizer, Ademar, antes, para que as pessoas entendam que essa nossa chateação e muitas vezes as nossas queixas é de pessoas que passaram por essas dificuldades e que viram esses problemas. A gente podia muito bem nem falar do IMTG. Faz tantos anos que eu fui peão farroupilha que eu não precisava nem falar. Eu poderia falar só das minhas andanças, da música, dos festivais, do que eu fiz na poesia, dos livros que eu tenho de poesia, dos 7 CDs que eu gravei, dos 30 anos de rádio. Podia estar falando só disso, não precisava ter falado do movimento. Mas como é que nós não vamos falar de quem nos pôs? Foi o movimento gaúcho que me pôs aqui. Foi por ele, foi dançando em invernada, foi declamando em rodeio, foi, enfim, né, fazendo programas de rádio, que na época a minha intenção era essa, né? Trazer para o rádio, para as pessoas conhecerem a cultura gaúcha, que muitos ainda não conheceram, era muito raro naquela época ter programa semanal em rádio, tinha mais era final de semana mesmo. E então, mandar um abraço para a Indianara, aí tá dizendo que quer um programa desse lá na TV dela, viu, Ademar? Então, isso aí, vamos fazer, vamos botar lá, fizemos um debate. Agora tá bom, né? É só nos convidar, a gente está aí para ver. Eu fui o primeiro troféu Farroupilha, porque surgiu como troféu Farroupilha na 11ª região tradicionalista. Então a gente é precursor de muita coisa, né, João? A gente às vezes pode se indignar, porque a gente lá atrás tem a nossa história. A gente dedicou o nosso tempo, você ainda dedica, mas eu também tenho a minha história. E esse meu canal aqui, ele é Cidades Inteligentes e Educadoras. E a cultura, a arte, faz parte de tudo isso. Então aqui hoje nós não estamos fora do contexto, não. Nós estamos dentro do contexto, que é o propósito do meu canal aqui, meu e da professora Suzana, que hoje não pôde estar aí, que é a minha parceira, é de levar conhecimento, informação, iniciativas, para buscar uma transformação. E isso, tudo que nós falamos hoje aqui está dentro desse contexto, então não te preocupe que tu está dentro do contexto do canal Cidades Inteligentes, Vivan aí. Então, obrigado, meu irmão. Uma vez, né? E só para recuperar, assim, então o projeto 30 anos está em andamento, né? Tá, agora a gente está na confecção, no período de confecção do projeto para buscar, através de lei de incentivo, pelo menos uma parte dele, né? Não sei exatamente qual, a gente está fragmentando em 3 ou 4 segmentos para a gente poder ir fazendo, porque se fizer um pacote todo é muita coisa, a gente não consegue abarcar. Quero agradecer ao Erlon e ao pessoal do Guaiaca Records lá pela parceria, que compraram a ideia, né? Porque isso tem que acontecer também, tem que ser recíproco, eu tenho que ter o gosto de estar fazendo alguma coisa e tem que ter alguém que abraça, como é o teu caso, que tu também abraçou a ideia, gostou da ideia, comprou a ideia
e a gente precisa, obviamente, quanto mais gente estiver engajada para isso, para que a gente possa fazer, não só o projeto, porque daí tem o show, eu tenho um show já que é com uma banda, uma orquestra, na verdade, né, que é o Grupo Sinfonia. O Grupo Sinfonia é violino, violão, sopros, né, flauta e sax, percussão, gaita e violão. Né? Então, quer dizer, tem toda uma estrutura para a gente fazer isso. Inovador. E uma ideia inovadora, exatamente. Nós cantamos essas músicas gaúchas todas, até as de baile. A gente canta com elas sendo arranjadas com flauta, ou com sax, ou com violino, ou com violoncelo, e não tem problema nenhum. Tem muita gente que sai emocionado ouvindo música de baile tocada nesses instrumentos. Então, eu acho que a ideia é essa. A gente está trazendo, tentando agregar alguma coisa a mais, mas mantendo, principalmente, sendo fidedigno com o que é da cultura. As músicas continuam com seus ritmos originais, com suas melodias originais, andamento, talvez algumas um pouquinho mais lento, um pouquinho mais rápido, mas é parte da acomodação que a gente tem que fazer nos arranjos, né? E estou muito ansiado para logo já começar a trabalhar em cima da questão do radionovela, né? Porque eu tenho certeza que as pessoas têm muita curiosidade de saber o que é o radionovela. E estamos aí em andamento com a websérie que eu peço para as pessoas entrarem lá no meu canal do YouTube, que é João Fontoura, para assistirem. Tem 13 episódios já lá. E agradecer também ao Márcio, que é um empresário aqui da Farroupilha, que me deu um baita apoio para esse primeiro momento. Investiu bastante, digamos assim, para o que representa, né? Ele podia ter posto um anúncio, ter patrocinado um programa de rádio aqui. Ele está me auxiliando para eu estar nas plataformas digitais. E agradecer a todos esses que nos dão no dia a dia um feedback ali, né? Quem sabe tu fazia isso, o teu projeto é bonito, mas quem sabe tu, que nem a vez que a gente esteve aí contigo, né? Tu já me encheu a cabeça de ideias e tal, e eu já fiquei, né, de peito estufado, e a gente se sente valorizado com isso, que a gente vê que não é só a gente que está querendo, tem mais gente querendo ver e querendo participar de um projeto desse tamanho. Então, peço que todos aí tenham essa possibilidade de ir lá, assistir, compartilhar, porque está no Facebook, está no Instagram, compartilha, e se quiser comentar, faz um comentário. Se achar ruim, seja sincero, e se achar bom também. O Cristiano sempre diz uma coisa que eu admiro muito, o Cristiano Quevedo. Quando ele está terminando o show, ele sempre pede para o público: pessoal, se vocês gostaram, vocês saem falando para todo mundo, e gritem alto. Agora, se vocês não gostaram, não precisa falar para ninguém. É por aí, meu irmão de arte de vida. Prazer enorme ter aqui contigo, foi um privilégio. E vamos aí marcar uma hora dessa para fazer mais uma prosa dessa aqui, que eu acho que o pessoal adorou aí, muita gente entrou. Obrigado pelo carinho. Não vou nem falar o nome de todo mundo aqui, porque olha, foi muita gente que entrou, parceiro nosso, teus parceiros que entraram aí. Eu vou te marcar e eu quero ver se coloco você como participante para você também botar lá no teu canal. Eu acho importante, é um registro importante as pessoas entrarem aí e conhecer um pouquinho da tua história, da tua vida, esse projeto maravilhoso. Pessoal, obrigado a todos vocês. Obrigado, Cabo João. Prazer enorme. Sempre à disposição do amigo. Igualmente. Estamos aqui como soldado da tropa, né? É isso aí. Marchamos juntos. Forte abraço. Até. Pessoal, obrigado pelo carinho de todo mundo. Até terça-feira que vem a gente vai estar aí novamente. Eu preciso que tu saia, João, para mim poder salvar a live. Vê se tu consegue aí. Se eu soubesse como é que sai, eu até saía. O cara gaúcho não é fácil, né, cara? Olha ali, conseguiu. Que maravilha, gente. Que live fantástica. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Muita gente participando. Johnny. Tem uns nomes que a gente... Andressa. Valdoir. Índia Antunes. Já queremos um papo desse. Obrigado pelo carinho aí. Tiago, Kellen, Carla, Maria Luísa, Adauri, Tayana, Gabriel Júnior. Obrigado, gente. Até terça que vem, aí com a nossa live tradicional. Um abraço especial à professora Suzana. Uma pena que ela não pôde estar aqui com a gente hoje, mas na terça que vem nós vamos estar aí. E a gente está pensando num projeto democrático aqui.
e a gente começar a lançar, as pessoas que querem vir aqui apresentar um projeto, nós vamos deixar o nosso espaço aqui para justamente fazer isso. Obrigado, Márcio. Valeu, muito bom, abração. Obrigado mesmo pelo prestígio de vocês. Até terça que vem, 19 horas aqui, Cidades Inteligentes, Pontuado Vivan. Um abraço.